Fala pessoal, boa tarde aí aos amigos do canal Estação Cristã. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo aqui para esse canal, um vídeo rápido, só para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que eu até tô lendo na Bíblia Sagrada. E desde já eu peço para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, tá? E se inscrever aqui também no canal Estação Cristã, tá certo? Vocês estão me vendo aqui, eu estou de uniforme ainda do serviço, eu estou no meu horário de almoço, mas eu estava lendo aqui a Bíblia Sagrada e na minha leitura, né, diária da Bíblia que eu faço, a gente seguindo um plano anual de leitura da Bíblia, eu estou lendo o livro de Primeiro Crônicas, tá? E o livro de Primeiro Crônicas, os seus primeiros 9 capítulos, capítulo 1 até o capítulo 9, são capítulos um pouco longos, tá? Mas esses 9 capítulos de Primeiro Crônicas só traz genealogias. E eu estava pensando e decidi gravar esse vídeo e fazer uma pergunta para você. Qual a importância da gente ler as genealogias da Bíblia? Será que isso é importante? Será que vale a pena a gente ler as genealogias da Bíblia Sagrada? Bom, primeiro de tudo, o que é uma genealogia? Genealogia é onde está registrada a descendência dos personagens bíblicos, tá? A gente vai encontrar genealogias por toda a Bíblia Sagrada, a começar do livro de Gênesis, por exemplo. No capítulo 4 e no capítulo 5, a gente já encontra genealogias nesse capítulo, relatando a descendência, por exemplo, de Enoque, tá? A descendência de Adão, a descendência de Sete, que foi um dos filhos ali de Adão e Eva, tá? Então a gente encontra genealogia por toda a Bíblia Sagrada. Então quando a gente pega para ler a Bíblia, a gente vai se deparar com esses textos. E geralmente os textos que falam de genealogias são textos longos, são textos compridos, são textos cansativos de se ler. Agora, será que vale realmente a pena ler esses textos? Tem muita gente, tá, que acaba pulando, né, quando chega essa parte da Bíblia Sagrada, eles pulam essa leitura, porque é uma leitura cansativa, uma leitura um pouco desgastante, por se tratar de capítulos muito longos e falando, né, da descendência de determinados personagens bíblicos. Nomes estranhos são comuns aparecer em genealogias da Bíblia, mas eu quero fazer esse vídeo e dizer que é importante a gente ler esses textos. Por quê? A genealogia na Bíblia Sagrada, ela tem alguns objetivos. Primeiro, ela mostra a valorização da história sagrada, tá? Então, a valorização da história bíblica. A genealogia, ela mostra isso. Através da genealogia é possível fazer alguns cálculos de tempo, tá? Alguns cálculos de anos que se transcorreram, tá certo? Então, através da genealogia, a gente percebe uma valorização da história, uma valorização da descendência. E quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente percebe que o povo judeu, quando escreveu, né, muitos escritores do Antigo Testamento são judeus, quando escreveram a Bíblia Sagrada, eles, ao escrever a genealogia, eles mostraram a valorização da história, o apreço pela história, o apreço pela sua história, tá? Então, o papel da genealogia na Bíblia Sagrada tem esse primeiro objetivo, valorizar a história de determinado personagem, tá? Então, ela mostra essa característica, tá certo? A valorização da história, é possível calcular um espaço de tempo usando as genealogias. As genealogias também, elas foram escritas e deixadas escritas na Bíblia Sagrada para nós lermos, justamente para provar através da genealogia, da descendência, tá, de que Jesus, o Messias prometido, tá, ele veio de uma descendência de Abraão, ele veio da semente de Abraão, da semente de Davi. Se você pegar, por exemplo, a genealogia de Mateus capítulo 1, você vai ver que o escritor ali, quando deixou registrado aquela genealogia, foi justamente para provar que Jesus ele veio, tá,
de uma descendência humana, ele tomou uma descendência humana, tá? Então a genealogia, além de valorizar a história, ela mostra para nós que Jesus, o Messias, veio de uma descendência humana, da linhagem de Abraão, da linhagem de Davi, tá? Então as genealogias também mostram, têm esse papel de nos mostrar e provar que Jesus, ele é realmente a semente da mulher prometida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Tá? Essa semente que pisaria a cabeça da serpente e esmagaria ela. Tá? Então a genealogia mostra isso, que Jesus ele tomou a forma humana, ele veio de uma descendência humana, como todo ser humano, mas ele é Deus, tá? Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias prometido, e as genealogias nos mostram isso, provando que as profecias bíblicas realmente são verdadeiras a respeito do Messias e que ele veio, tá, de uma descendência humana. Então a genealogia mostra isso pra gente, tá? E também as genealogias nos mostram a descendência que Deus escolheu para estabelecer a sua aliança eterna, que foi a descendência de Abraão, tá? Pela Bíblia nós vamos encontrar genealogia de Abraão, genealogia de Ismael, por exemplo, que foi um dos filhos de Abraão, tá? A Bíblia diz que de Ismael veio 12 príncipes, só que a genealogia que Deus escolheu para abençoar e estabelecer a sua aliança eterna foi exatamente com a genealogia de Isaac. Então, através da genealogia, a gente consegue detectar qual foi a geração que Deus escolheu para abençoar e estabelecer a sua aliança eterna com eles. E é dessa genealogia que vem o Messias. Tá? Então, a genealogia tem esse papel. Então, eu quero mostrar com esse vídeo a importância das genealogias. A gente conhece a história do povo judeu, a gente passa a conhecer detalhes, a gente passa a conhecer personagens bíblicos através das genealogias. Pessoas que na história bíblica muitas vezes a gente não dá nada por elas, e quando a gente lê uma genealogia bíblica, a gente encontra aquela pessoa dentro daquela genealogia bíblica, tendo ali o seu papel de importância. Por exemplo, a prostituta Raabe, tá? Da cidade de Jericó, quando Josué invadiu a cidade de Jericó lá no livro de Josué, né? No capítulo de número 6, ele invade Jericó e salva Raabe, né? Raabe, por ter crido na palavra de Deus, ela é salva por Josué e suas tropas. E quando a gente vai ler a genealogia de Mateus capítulo 1, nós encontramos Raabe fazendo parte da genealogia de Jesus. Então, para você ver como que a genealogia é importante, a árvore genealógica, a história da descendência do povo de Deus é importante na nossa leitura bíblica. Então, não pule a leitura bíblica, tá? Eu estou no capítulo 5 de 1 Crônicas, e ainda tem aí mais 4 capítulos de genealogia. São capítulos grandes, mas quando eu entendi isso, eu decidi nunca mais pular essa leitura ou deixar de ler, né? Porque a genealogia tem sim a sua importância, ela não está à toa na Bíblia Sagrada, tá certo? Então valorize a genealogia, valorize a história, tá? E aprenda com a genealogia. São textos grandes, são textos cansativos, traz muitos nomes estranhos, mas é uma leitura importantíssima. Tá certo, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo breve, desse vídeo curto. Peço que vocês compartilhem, deixem o seu like, se inscrevam no meu canal Estação Cristã e até o próximo vídeo, querendo Deus. Uma boa tarde a todos.